tema dessa manhã, dessa mensagem. E esse tema diz assim: em meio às atividades, eu preciso ter intimidade. Quem aqui é ativo? Está vivo? Se você está vivo, você é ativo, amém? Se você não for ativo, você está morto já. Então, tudo que nós fazemos, nós temos atividades. E existem atividades fora da igreja, existem atividades dentro da igreja. Existem atividades, assim, entre aspas, porque a gente não fica sem o Senhor, mas existe atividade. Em outros lugares, existe atividade com o Senhor, né? Mas eu não quero aqui colocar um ponto negativo nas atividades. Talvez você esteja olhando para o tema e falar assim: em meio às atividades eu preciso ter intimidade. Mas não quer dizer que eu não tenha que ter atividade. Atividade é bom, né? Como eu falei, o primeiro ponto é que você mostra que você está vivo na casa de Deus. Você é ativo, né? A atividade com Deus me faz estar na casa de Deus. Quantas pessoas precisam hoje ter atividades com o Senhor, de ter atividade na casa de Deus? Quantas pessoas estão se sentindo fora porque não se aproxima? Quantas pessoas estão com muitas atividades porque você não assumiu uma atividade que é sua? Então a atividade, ela nos faz isso, nos traz para próximo, nos traz para a casa de Deus, nos faz estar ali, nos faz ter um compromisso de horário, de tempo, nos faz pensar no que eu posso fazer a mais com o Senhor, porque eu estou numa atividade com o Senhor. Mas intimidade com Deus, aí você já vai para outro nível, né? Eu disse para você que atividade com Deus me faz estar na casa de Deus, amém? Mas intimidade com Deus me faz ser casa de Deus, me faz ser templo de Deus. É outro nível que nós assumimos. Então nós não podemos deixar de ter atividade porque nós estamos presentes na casa de Deus. Mas quando nós temos atividades, mas também nós temos intimidade, nós estamos na casa de Deus e nós somos casa de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos casa deles e tenhamos atividades com Ele. Deus é um Deus ativo. Agora, só atividade causa alguns problemas. Só atividade sem intimidade, é você viver, sabe, me sumiu a palavra agora. Atividade sem intimidade é ativismo. É ativismo na casa de Deus. Eu só quero atividade, mas não tem intimidade. Não adianta. Você vai estar num ativismo louco, enquanto Deus está falando: para um pouco que eu quero trabalhar no teu coração. Enquanto você quer falar com todo mundo, quer ajudar todo mundo, Deus está falando: para um pouquinho que eu quero trabalhar com você agora e em você. Então não adianta ter atividade sem intimidade, porque nós estamos vivendo no meio de ativismo. Nós não podemos partir para esse lado do ativismo. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor. Tem um exemplo, nós não vamos abrir agora a Bíblia, mas eu quero deixar só um exemplo de atividade sem intimidade. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles procuram ter atividade, eles são filhos de sacerdotes. E eles estão vivendo ali, vendo o pai oferecendo sacrifício, vendo o pai acendendo fogo, e eles querem ter a atividade. Diz a palavra que eles preparam, sem ter a ordem, sem ter o motivo, preparam fogo, e vai acender o fogo na casa de Deus, mas é um fogo estranho, Deus não aceita aquele fogo. E diz a palavra que aqueles dois filhos de Arão, eles morrem. Quantas pessoas estão morrendo dentro da casa de Deus porque estão vivendo um ativismo religioso?
Enquanto Deus está falando assim, eu quero intimidade contigo. Tem pessoas morrendo, sendo ativo. Atividade, mas sem intimidade. E aqueles filhos de Arão trazem um fogo estranho, diz a palavra de Deus. E Deus não aceita fogo estranho no altar dele. E aqueles homens, eles morrem. Outro exemplo é os filhos de Eli, Ofni e Finéias. O pai está ali, sendo um juiz para a nação, sendo um sacerdote, oferecia sacrifício, fazia de tudo. E começou a introduzir os filhos para ajudar ele nessa missão, né, de alcançar toda a nação de Israel. E Ofni e Finéias começaram a negociar, começaram a ter algumas atividades, mas sem intimidade com o Senhor. Começaram a pegar daquilo que era para Deus. A melhor oferta, a melhor gordura, tira. E alguns chegavam até eles e falavam assim, não faz isso. Porque isso aqui é adoração ao Senhor, mas quem está só em atividade não se preocupa em adorar. Só se preocupa em adorar quem tem intimidade. E aqueles dois começam, diz a palavra que eles colocavam o garfo dentro do local do sacrifício e pegavam a gordura que era do Senhor. Pegavam as melhores partes e falavam assim, é para mim, esse é para mim, nós temos direito. Não foi diferente para esses dois. Em dado momento que eles vão levar a arca para a guerra, eles não voltam com vida. Eles morrem ali. Porque Deus, Ele não quer que nós estejamos na casa dEle procurando só atividade. Nós temos que ter intimidades com o Senhor. E esses Arão, Eli, homens que tinham intimidade, mas que tiveram filhos que não tinham intimidade. Na casa de Deus, nós temos que ser geradores de filhos que tenham intimidades com o Senhor. Filhos espirituais. E como os filhos espirituais vão ter intimidade com o Senhor? Quando olhar para você e ver que você tem intimidade com o Senhor. Quando olhar para você e ver você correndo de um lado para o outro nas atividades, porque é assim que nós ficamos, correndo para um lado e para o outro nas atividades, mas em meio às atividades, sabe, com intimidade com o Senhor. Quando chegar no momento certo, eu tenho intimidade para dobrar os meus joelhos e engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho intimidade para falar com o Senhor. Em meio às atividades, não está dando certo. Eu tenho um Deus que mora em mim, porque eu sou casa do Senhor. Nós temos que ter consciência disso. Que nós estamos aqui para, sim, trabalhar pelo Senhor, mas, antes de tudo, para adorar esse Senhor maravilhoso que nós servimos. Esse lugar é lugar de adoração, esse lugar é lugar de busca, esse lugar é lugar de redenção. Nós não podemos chegar nesse lugar para cumprir um protocolo. Porque às vezes chegamos nesse lugar como se fosse a empresa que nós batemos lá o cartão. Não, eu já fui domingo de manhã. Domingo à noite eu nem preciso ir mais, porque já cumpri os meus horários dessa semana. Eu fui até na quinta-feira. E agora vai vir a hora nona. Se eu for na hora nona, eu bati meu recorde de atividades. Mas nós temos que muito fazer para ter intimidade com o Senhor. Intimidade vai muito mais além do que estar correndo aqui de qualquer maneira. Você pode abrir agora comigo lá em Evangelho segundo Lucas. O próprio Jesus aqui vai nos dar algum entendimento sobre intimidade. Lucas 9, 23.
Lucas 9, 23 vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ponto: não tem como termos intimidade com o Senhor sem querer ter intimidade. Ele diz assim: se alguém quer vir, ele não fala assim, vocês têm que vir, vocês têm que me seguir. Não, se você quer vir, se você quer me seguir, se você quer me acompanhar, eu tenho que querer. Você está aqui porque você tem que querer estar aqui. Nós temos que querer buscar essa presença de Deus. Tem que ter, sabe, um querer da nossa parte. Com essa enfermidade espiritual, tem pessoas que estão sentindo, sente ódio do irmão e está ali. Não, eu estou entregando, sabe, o fogo ao Senhor. Não, é fogo estranho, meu irmão. É fogo estranho a ponto de o próprio Deus falar: se você vier trazer uma oferta ao Senhor e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, não é você que tem algo contra ele, lembrar que até ele tem algo contra você, deixa a tua oferta, não oferece não, deixa ali, volta lá, pede perdão a ele e volta para sacrificar, porque agora você é um sacrifício vivo diante do Senhor. Nós precisamos nos render na presença do Senhor, é chegar nesse lugar, sabe, com o nosso coração contrito na presença do Senhor e falar: Senhor, toma minha vida agora, porque eu quero sair daqui limpo. Tem pessoas saindo sujas de dentro da casa de Deus, mas não é por falta de águas, porque diz a palavra de Deus que águas fluem do altar do Senhor e inunda toda a igreja. Mas tem pessoas, sabe, se desviando da água do Senhor. Não, agora não é o momento, agora não é o ponto, agora não. Tem pessoas achando que, sabe, não, eu já pedi perdão ao Senhor, mas continua na mesma prática. Se arrepender é voltar atrás, é falar: isso não é para mim, eu desisto disso, eu paro com isso agora. Eu vivo uma nova vida, eu tomo uma decisão. Porque quando nós nos veredamos por alguns caminhos, é fato, para voltar atrás às vezes é difícil. São decisões que têm que ser tomadas. Tem que ter coragem de falar assim: não, eu fico com a presença de Deus na minha vida. E eu posso perder algumas coisas. Tem pessoas que para voltar atrás vão ter que perder algumas coisas. Coisas que ganharam, sabe, do mundo. Coisas que ganharam da parte de Satanás. Porque ele dá algumas coisas para algumas pessoas saírem da presença de Deus. Ganharam algumas coisas, sabe, estão lá, estão vivendo, sabe, uns momentos, estão falando assim: agora não tem como eu voltar atrás mais, é muito difícil eu recuperar tudo o que eu fiz. Não, é momento de você voltar atrás e decidir e falar assim: não, eu resolvo ficar com a presença do Senhor na minha vida. E eu te digo que a presença do Senhor, ela é capaz de suprir tudo aquilo que você possa perder, entre aspas, porque não tem nada que nós possamos perder, que a presença do Senhor não possa suprir nas nossas vidas. Porque Ele é Senhor na nossa vida, Ele pode todas as coisas, mas nós temos que decidir viver a presença do Senhor. Em meio às atividades, às vezes nós conseguimos enganar todo mundo. Porque em meio às atividades, nós estamos ali correndo para um lado, para o outro. Em meio às atividades, nós estamos aqui em todos os cultos, né? Nós estamos ali, poxa, você olha e fala: não, realmente, está sempre aqui. Mas o nosso coração tem que estar no altar do Senhor. Às vezes a nossa vida, nosso corpo está aí, né? Mas o nosso coração está lá fora.
Enquanto o Senhor está dizendo, apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Veio cultuar o Senhor, se entrega a Ele de todo o coração. Veio cultuar o Senhor, rasga as suas vestes. Busca a presença dEle para a tua vida. Eu lembrava agora no culto de quarta-feira do rei de Nínive. Nínive é uma cidade cruel. Nínive é uma cidade que você vai ler que as pessoas tropeçavam nos corpos das outras pessoas. Chegavam a tropeçar nos corpos de tantos corpos que tinham na cidade, porque eles matavam as pessoas que vinham de fora. Matavam entre eles também. Eram cruéis. Agora imagina um rei de uma cidade cruel. No mínimo o cara é sanguinário, não é verdade? Porque para ser um rei de uma cidade dessa, tem que ter, tem que ser um cara muito ruim. Mas esse camarada, quando recebe a visita de Jonas, e Jonas fala assim, olha, em 3 dias, Deus vai acabar com a cidade, O cheiro da iniquidade subiu até Deus, Deus vai aniquilar vocês, vai acabar com vocês. Aquele homem, diz a palavra, que se rendeu ao Senhor, diz que ele rasga as suas vestes, diz que ele faz um decreto e fala assim, a partir de hoje, ninguém come, vamos fazer um jejum santo ao Senhor, nem os animais vão comer, todos vão vestir roupa de saco, até os animais. Ninguém come, e diz a palavra, que Deus ouviu a oração daquele homem. E Deus desistiu do que iria fazer. Por quê? Porque houve um culto naquela cidade, onde as pessoas se renderam ao Senhor. Esse lugar é o lugar de se render ao Senhor. Esse lugar é o lugar de abrirmos os nossos corações, rasgarmos as nossas vestes espirituais e declararmos, Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma renovação para a minha vida. Eu preciso de algo que só Tu sabes, Senhor. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo em nossas vidas. Ele é Senhor. Não fique se enganando no meio das suas atividades. Deus espera de você uma intimidade que você precisa decidir dar ao Senhor. Salmo 91. Abre aí aquela página que está amarela na sua Bíblia. Salmo 91 vai falar assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora deixa eu ler na versão que está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Essa pessoa que diz ao Senhor, ele vai dizer o quê? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Só pode dizer essas coisas quem tem intimidade com o Senhor. Só pode falar essas coisas quem tem intimidade com o Senhor. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E aqui está dizendo que essa pessoa habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa pessoa que diz essas coisas, com outras palavras, essa pessoa que tem intimidade com o Senhor, essa pessoa que busca essa intimidade com o Senhor. Aí vai seguir falando assim, você tem intimidade?
pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua vereda é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. E por que isso? Porque eu me encontro no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. É lugar bom para nossas vidas. É na casa de Deus. Aleluia. O Senhor quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Essa intimidade tem que ser buscada com o Senhor. Já o meu preciso, eu posso ter atividade, deve ter atividade. Você deve buscar atividade. Você deve se encontrar em atividades. Jesus nunca chamou alguém que estivesse lá desistindo da vida. Nunca chamou alguém que estivesse lá sem fazer nada. Sempre chamou pessoas ativas. Você tem que chegar nesse lugar, você tem que se envolver com a obra de Deus, você tem que ter atividades. Mas em meio a essas atividades, começa a buscar intimidade com o Senhor. Começa a buscar, sabe? E isso é algo que nós buscamos sozinhos com Deus. Não tem como pedir para outra pessoa buscar por nós. Não tem como falar assim, diácono, me liga meio-dia, porque eu vou estar orando, eu quero mais de Deus, porque meio-dia diz aqui no Salmo 91 que é a hora da flecha do inimigo, né? E a gente brinca, mas a grande verdade é que existem ataques do inimigo, existem horas que ele resolve atacar, e talvez você não entenda porque Deus te acordou algumas vezes de madrugada, né? Houve um momento em que eu estava acordando 3 horas da manhã, e às vezes a gente não entende, fala assim, por que acordar 3 horas da manhã? Às vezes Deus te chamando, né, para intimidade com Ele, momento que era talvez de um ataque espiritual, Deus está falando, acorda, porque agora você entra para o esconderijo do Altíssimo, que eu vou te proteger. É momento de intimidade com o Senhor. Deus espera mais de você do que estar no culto de manhã e cumprir a sua tarefa da semana. Deus espera uma vida de renúncia, uma vida de entrega na presença dEle. Deus espera olhar lá de cima como olhou para Jó e falar, está vendo lá meu servo? Juninho, bonito, está vendo lá? Homem íntegro e fiel. Deus quer ter prazer de falar de nós. Deus quer ter prazer de falar, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Fábio, eu sou o Deus de Maria. Ele quer ter o prazer de chamar o teu nome e falar assim, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou aquele que caminha contigo, eu sou aquele que me encontro dentro de você, eu sou aquele ao qual você se esconde no momento que você se acha perdido. Eu sou aquele que é o seu abrigo, eu sou aquele que te abraço no momento que você pensa que está sozinho. Eu sou o seu Deus, eu tenho intimidade contigo porque você me deu essa intimidade, porque você deixou eu entrar. Deus tinha prazer de visitar Adão e Eva todas as tardes. Imagina o Deus Todo-Poderoso pegando na mão de Adão e Eva e falando assim, me conta o que aconteceu durante esse dia. Me conta os animais que você encontrou por aí. Deu algum nome a alguns animais? Fez algo aí importante hoje? Me conta. Ficou triste? O que aconteceu? Faltou alguma coisa para você? Porque é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Intimidade é isso, é contar coisas que eu não conto para ninguém, é contar para o meu Deus.
É me colocar no quarto e falar: Senhor, só Tu sabes o que está acontecendo na minha vida, mas que bom que eu tenho essa intimidade contigo. Vem, Senhor Deus, e entra na minha vida e faz morada e muda a minha história. Quantas pessoas não conseguem abrir o coração para Deus porque não tem intimidade com o Senhor? Quantas pessoas têm orado e falam assim: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer intimidade. Ele quer intimidade. Ele quer intimidade contigo. Ele quer que você abra o coração. Ele quer que você se coloque nesse lugar que é lugar de esconderijo. Ele quer que você reconheça esse lugar e fale assim: nesse lugar eu estou seguro. É o lugar que eu preciso. Ah, jovem, então a partir daí não teremos mais nada, mais aflição? Teremos. Teremos aflições, mas nós estamos com o nosso Deus do nosso lado. Teremos algumas angústias, mas nós vamos ter liberdade de falar: Senhor, vem, me abraça, Senhor Deus, porque eu estou agora me sentindo só. Talvez você se sinta só, você se sinta traído, você se sinta desamparado. Nosso Jesus sentiu todas essas coisas, mas Ele continuou firme, continuou até o fim. Ele pegou a cruz, Ele foi até o fim. Ele falou: tem um caminho, e esse caminho é de vitória. O mundo pode olhar para você e pode estar falando: lá, está pegando a cruz, está negando a si mesmo, está deixando o tempo passar, está se perdendo. Então Deus está falando: não, está me encontrando, está seguindo o caminho, está deixando de lado todas as coisas, está fazendo a minha vontade. Porque o mundo olhava para Jesus e falava assim: ah lá, que adiantou, agora está morrendo aí, podia fazer alguma coisa, podia descer daí, não é Ele, não é Deus? Enquanto Jesus estava triunfando, você foi chamado e nós fomos chamados para triunfar em meio às trevas. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, ainda que o mundo está dizendo assim: ah lá, está se sacrificando, ah lá, está deixando de fazer algumas coisas, ele podia estar fazendo isso ou aquilo, podia estar participando conosco disso aqui, podia estar ganhando um dinheiro fácil. Não, não está não, resolveu ficar com Deus. Você ficou com a melhor parte, a presença de Deus para a tua vida. E isso não tem preço, santidade não tem preço. Santidade diante do Senhor. João, você não sabe como está a minha vida, não sei se dá tempo sim. Se você está nesse lugar, é porque Deus preparou esta manhã para fazer com que você tenha uma vida renovada na presença dEle. Eu me envolvi com muitas coisas, não sei se dá para eu voltar atrás. Dá sim. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo vem trabalhando no teu coração e te trouxe a este lugar. Agora precisa cair essas escamas dos teus olhos e enxergar o pecado ao qual você está vivendo, e você precisa dar um basta nisso. Negue-se a si mesmo, é você que tem que fazer. É você que tem que se levantar. É você que tem que falar assim: eu quero sair daqui hoje renovado. Eu quero sair daqui hoje transformado. Eu quero sair daqui hoje limpo. Limpo na presença do Senhor. Deus quer limpar o teu coração. Deus quer limpar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Agora precisa ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade é todos os dias buscando a presença do Senhor para a tua vida. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Salmo 92 vai falar assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom é render graças ao Senhor. Nós estamos nesse lugar para render graças ao Senhor. Nós estamos nesse lugar para ter intimidade com o Senhor, para buscar essa intimidade, para viver essa intimidade, para viver uma vida
sabe, de entrega ao Senhor, para viver uma vida renovada verdadeiramente na presença dEle. Deus não te chamou nesse lugar para você chegar nesse lugar preso pelas correntes do mundo. É como se Satanás falasse assim: você quer dar uma voltinha hoje? É domingo, você quer dar uma voltinha? Eu quero ir na casa de Deus, então vamos lá. E Satanás traz algumas pessoas presas, e as pessoas chegam presas, fala aí, fica aí, curte aí um pouquinho, agora volta para casa de novo. E pessoas voltando presas de novo. Enquanto Deus está falando, você chega nesse lugar para ser liberto, para ser renovado, para ser transformado em nome do Senhor Jesus, para viver essa vida renovada, para que as cadeias caiam verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, para que você seja liberto. Não tem nada que possa te prender. Tem pessoas achando que não pode mais deixar. Eu não consigo deixar, eu não consigo me apartar disso, eu não consigo abandonar isso. Consegue sim, porque há poder no nome de Jesus. Nesse nome há poder para te libertar, para te tirar, para colocar você no caminho novamente, para te usar tremendamente. Você pensa: João, eu queria ser muito usado por Deus. Deus também quer te usar. Deus também quer te levantar. Deus quer fazer de você algo novo. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa manhã. Dê liberdade ao Espírito Santo de tocar no teu coração nessa manhã. Dê liberdade ao Espírito Santo de mover o sobrenatural dele na tua vida. De arrancar algumas coisas que têm que ser arrancadas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se tem algo no teu coração que precisa ser tirado, é essa manhã. Hoje é o dia que Jesus marcou na tua vida, para fazer uma operação aí, para tirar. Não pode mais ficar. Essa raiz de amargura não pode ficar mais. Essa raiva não pode ficar mais. Essa falta de perdão não pode ficar mais. Se a pessoa te magoou lá atrás, hoje é dia de trazer o sacrifício vivo, santo e aceitável ao Senhor. Hoje é dia de chegar diante dos santos e falar: Senhor, queima agora todo esse pecado, queima agora toda essa iniquidade. É preciso colocar diante do altar do Senhor aquilo que está te parando, te paralisando, aquilo que está te fazendo andar devagar. Todo o peso tem que ser tirado nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Não podemos andar carregando pesos que não faz mais parte das nossas vidas. Não podemos mais caminhar dessa forma. Nós precisamos caminhar com Jesus na nossa vida. E Ele falou: o meu jugo é leve, suave. Você precisa sentir nessa manhã o jugo leve e suave do Senhor sobre a tua vida. Tem pessoas nessa manhã que estavam sentindo um peso na sua vida. Esse peso precisa sair hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Essa correria que você ficava precisa dar um basta um pouco, e agora precisa correr atrás de intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor, intimidade com a glória de Deus para a tua vida. Talvez Deus comece a falar no teu coração: eu preciso te ouvir mais. Você quer intimidade, você está nessa atividade toda, mas você não se ajoelha para orar. Você não para na tua casa para orar e para falar comigo. Intimidade vem através de uma conversa. Você começa a ter mais intimidade, começa a falar com o Senhor, começa a buscar a presença do Senhor. É preciso buscar essa presença do Senhor. Talvez Deus comece a falar no teu coração: eu preciso que você se separe alguns dias para mim. Eu preciso que você separe alguns dias de jejum.
Comece a entregar, sabe, toda a tua vida. Comece a mortificar o teu corpo aí, em adoração ao meu nome. Comece a fazer algo. Essas atividades que eram sem a presença do Senhor, comece a ser atividades com a presença do Senhor na tua vida. Atividades que levam à intimidade com o Senhor. Precisamos talvez mudar o foco. O foco era só fazer, sem saber por que estava fazendo. Agora eu tenho que ter o foco de fazer porque eu tenho que adorar o Senhor. Fazer porque eu quero engrandecer o nome dEle. Fazer porque eu quero entregar o melhor para Ele. Fazer porque eu quero adorá-lo nesse lugar. Adorar Ele nesse lugar. Adorar Ele. Nós estamos aqui para adorar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para dizer que Ele é suficiente na nossa vida. Ele é Deus. É preciso que nessa hora você comece a se render ao Senhor aí. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Não perca esta oportunidade em que o Senhor está falando ao teu coração. Essa prática tem que parar hoje, em nome do Senhor Jesus. Esse pecado precisa acabar hoje na tua vida. Para outras pessoas é coisa simples, mas isso que está acontecendo está acabando com a intimidade que eu tenho contigo. Para outros é simples, mas Deus está falando entre a nossa intimidade, isso atrapalha, então não é simples. Acaba com isso hoje em nome do Senhor Jesus. Dá um basta hoje em nome do Senhor Jesus. Peça perdão hoje em nome do Senhor Jesus. Volte atrás hoje. Volte atrás hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Enquanto nós vamos cantar, você começa a meditar com o Senhor aí. Em nome de Jesus.